Boas-vindas a todos que estão nos ouvindo aqui, todas as pessoas envolvidas no grupo de pesquisa. É um prazer estar com todos. Hoje o professor José Roberto Afonso teve um problema no começo da conexão, ele deve se juntar a nós ao longo da conversa de hoje. O professor Danilo tem um horário às 11 horas, vai viajar e, como sempre, a gente tenta manter as conversas do grupo de forma bastante célere. A nossa conversa hoje com o professor Danilo Donese, é um pesquisador renomado na área de Direito e Tecnologia. O professor Danilo é professor do nosso mestrado no Instituto Brasileiro de Direito Público. E assim a gente dá sequência ao nosso sexto webinar, que dá início ao nosso sexto webinar, com o tema Perspectivas Regulatórias para o Reconhecimento Facial. Obrigado, professor Danilo, por ter aceito o nosso convite de participar desse webinar. A gente tem feito a cada 15 dias, segunda-feira às 10 horas. O senhor é convidado para participar de outras pesquisas, de outros bate-papos que a gente tem tido, muito instigantes. Lembrando a todos que esse bate-papo ele é gravado, ao final a gente faz um upload e coloca no nosso canal no YouTube. Ô Danilo, o senhor está com a palavra. Obrigado, Atalá. Obrigado a todo mundo que está aí na assistência. Espero que todo mundo esteja ouvindo bem. O tema que o Atalá gentilmente me convidou a tratar hoje, que eu quero expor e espero bastante também pela rodada de perguntas, porque certamente é um tema que demanda maior, não somente aprofundamento, mas debate, para que a implementação correta, escorreita, das potencialidades do reconhecimento facial possam ser feitas sem que haja um prejuízo despropositado e desproporcional de algumas comunidades, de alguns setores que são mais vulneráveis e que não haja também uma potencial erosão de algumas liberdades, o que poderia ser o efeito óbvio de uma aplicação acrítica e talvez meramente baseada em vetores tecnológicos e objetivos, que talvez ainda não completamente comprovados, da tecnologia. O que é o reconhecimento facial? Do que a gente trata aqui? Basicamente, o reconhecimento facial é uma tecnologia que, a partir de traços típicos da nossa compleição facial, associa esses traços a um determinado conjunto de atributos que permitir não somente a nossa identificação, mas a identificação de alguns atributos da nossa expressão. A gente vai ver, eu vou comentar com vocês, que dentro do que a gente chama de reconhecimento facial, você tem utilidades, tem efeitos e até mesmo produtos e serviços que são desenvolvidos até mesmo sem que haja propriamente um reconhecimento no sentido da identificação. Dentro do espectro do que a gente costuma denominar de reconhecimento facial, está toda uma gama de utilidades, de objetivos que podem ser alcançados através da verificação por meios automatizados dos traços faciais. E uma coisa comum a todos esses tipos de aplicações e utilidades é que eles demandam um uso bastante aprofundado, bastante massivo de tecnologias de inteligência artificial. Então, o reconhecimento facial, hoje em dia, ele está sendo discutido, a gente cotidianamente vê notícias em jornais. Há poucas semanas, a Câmara dos Deputados, na Comissão de Ciência e Tecnologia, realizou uma audiência pública sobre o tema do reconhecimento facial, justamente porque há tanto a eclosão de várias utilizações privadas de sistemas de reconhecimento facial, como estamos em iminência da adoção por agências de investigação, de repressão penal, de tecnologias de reconhecimento facial. E agora, mais do que nunca, obviamente é necessário uma reflexão nesse sentido, mas o que acontece é que essas tecnologias estão sendo discutidas agora e elas são basicamente... A sua utilização, na verdade, é bastante, à primeira vista, e bastante sedutora diante de algumas
características típicas do reconhecimento facial. Por exemplo, diferentemente de outros meios de identificação, o reconhecimento facial, ele muitas vezes não depende de uma atuação positiva preliminar do cidadão. Isso é, por exemplo, quando nós vamos fazer o cadastramento eleitoral para votar nas eleições brasileiras, nós vamos ao TRE, deixamos nossas impressões digitais. É necessário todo um processo que é bastante custoso e caro, inclusive, e lento, inclusive, de coleta do dado biométrico. No reconhecimento facial, essa coleta talvez não seja necessariamente, talvez não, ela não é necessariamente feita através de um procedimento específico, caro, lento, visando a tal. Essa coleta pode ser feita a partir de bases já existentes, eventualmente, algumas utilizações que nós temos operando hoje em dia. Por exemplo, a Receita Federal, ela realiza checagem, identificação de passageiros que é dentro do país, que retornam ao país. Ela utiliza uma base de dados que já tinha, não foi necessário um cadastramento suplementar. A base de dados é da foto do passaporte, até onde é do nosso conhecimento. E assim por diante. Há outras formas de obtenção de imagens de uma pessoa. Hoje em dia, por exemplo, em redes sociais, existe uma fonte, uma base de dados imensamente rica para que sejam processados mecanismos que permitem identificar os usuários de rede social. Até me lembro que, alguns anos atrás, quando uma rede, o Facebook, e posteriormente também outras empresas que passaram a segui-lo, iniciaram procedimentos de reconhecimento facial, alguns questionamentos foram feitos em relação ao âmbito dessas bases de dados. Para que elas seriam usadas, quais os limites, chamando a atenção que a utilidade a ser perseguida também deveria ser contemplada, deveria ser mesurada com eventuais riscos. Bom, além da sedução de não haver necessidade de uma coleta antecipada, muitas vezes, a gente também verifica que a utilização do reconhecimento facial, muitas vezes, ao contrário de outras tecnologias de autenticação e identificação, pode ser feita de forma massificada. Isso é, você não depende também, novamente, do cidadão que recorre a um determinado sensor para que a identificação dele seja realizada. Hoje em dia você tem alguns dos relatos, até um pouco mais, permito a palavra, assustadora, dos relatos mais assustadores de implementações para controle social de tecnologias de reconhecimento facial, tem a ver justamente com algumas iniciativas que a gente ouve falar bastante frequentemente realizadas, por exemplo, na China, na qual câmeras de vigilância são colocadas em espaço público, eventualmente identificando cidadãos com efeitos para sua mobilidade, para sua utilização do espaço público e tal. Essa identificação pode ser feita de forma massificada, claro. À medida que se massifica o reconhecimento facial, se amplia a gama a base de dados com as quais os dados da face vão ser verificados, vão ser checados, a sua acuidade, a sua confiabilidade diminui. Mas, de toda forma, essa é uma tecnologia em evolução que pode chegar a resultados, já chega a resultados bastante relevantes em relação a isso. Um terceiro ponto pelo qual eu diria que há uma certa sedução na adoção de tecnologias de reconhecimento facial é que isso daqui é claramente também uma sedução para quem implementa, sob certo ponto de vista, e um problema do cidadão. Ela é muito difícil de ser driblada, evadida, isso é. Não há propriamente um opt-out facial. Nós nascemos com essa cara, né? Enfim, alguém vai dizer que as nossas feições são nosso destino. Nós não podemos mudar as nossas feições. Podemos, talvez, com limites muito relativos e com problemas bastante relevantes para cada uma opção dessa. Enfim, não é como uma senha, não é como um outro identificador, o qual, uma vez corrompido, uma vez utilizado de forma indevida, nós podemos deixar de lado e assumir o outro. Não, não há propriamente essa possibilidade para nós, cidadãos, aliás, como acontece com a enorme maioria
dos sistemas de identificação biométrica. Agora, por outro lado, há muitas utilizações que são sedutoras diante do seu potencial. Por exemplo, imagine a utilização do sistema de reconhecimento facial numa câmara, numa multidão, diante de uma multidão, com o desígnio de identificar uma criança perdida em meio a muitos vultos anônimos. A possibilidade de encontrar um potencial terrorista num evento de massa, num evento esportivo, numa situação de aglomeração social. E tantos outros. Imagine sistemas que podem ter utilidade até no âmbito privado. Uma pessoa com deficiência visual que, através de um sistema de reconhecimento facial, pode reconhecer o nome de pessoas com as quais esteja interagindo, quem entre na sala. Enfim, há vários... a questão da implementação das tecnologias de reconhecimento facial tem esse potencial imenso que faz com que elas mereçam ser discutidas, porém, como eu falei, elas apresentam também algum risco subjacente bastante concreto, como eu falei. Ainda, voltando à questão dos riscos, a utilização ilimitada pode tornar bastante complicado para uma pessoa que esteja sob suspeita ou, enfim, esteja sendo perseguida, às vezes até injustamente, por alguém que detém controles de métodos de reconhecimento facial, pode dificultar o acesso dessa pessoa ao espaço público. Além do que, estamos tratando, eu falei até agora, de situações nas quais a tecnologia hipoteticamente funcione. A grande verdade da tecnologia de reconhecimento facial, e para isso há uma extensiva documentação técnica a respeito, ainda é bastante imatura para ser apresentada como uma solução cabal para muitos problemas. E, ainda que ela estivesse madura, haveriam outros problemas subjacentes, porém, a própria imaturidade dela revelada nos fatos de que há um índice muito grande dos chamados falsos positivos, pessoas erroneamente identificadas, ou os falsos negativos também, as pessoas que deveriam ser identificadas e não são. Enfim, há muitos problemas, e uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção também é que, como tantas outras situações onde se aplica a tecnologia de ponta ao tratamento de dados pessoais, há uma nítida mudança na relação de poderes que deve ser considerada pelo direito, pelo operador jurídico, por aqueles que vão aplicar uma tecnologia nesse sentido. A possibilidade de que pessoas possam ser identificadas em espaços que anteriormente eram típicos digamos assim, do quase anonimato. Vocês vejam, a cidade, as massas, tem a conotação arquetípica para nós, na nossa cultura, na nossa literatura, poesia, de serem espaços para o anonimato. A pessoa que sai da cidade pequena, vai para a cidade grande, muitas vezes para desenvolver potenciais da sua personalidade, da sua vocação, muitas vezes o faz em busca de um determinado anonimato que a permita exercer livremente suas potencialidades. O fato de restringir, há um certo alarmismo nisso talvez, mas o fato de restringir essa possibilidade do anonimato, da pessoa se ver desprovida por alguns minutos, por alguns instantes, por momentos da sua vida livre da verificação quanto à sua identidade, quanto às suas características pessoais, talvez possa ser perdida com uma implementação desenfreada do reconhecimento facial. A gente vê ainda que essa é uma tecnologia que, apesar de, como eu falei, de certa forma imatura, ela avança muito rapidamente. Ela já é viável comercialmente em vários estratos, o que nos leva também a fazer uma pergunta sobre até que ponto a sua a pretensa necessidade, aplicabilidade do reconhecimento facial não pode ser, em algumas instâncias, mais um imperativo comercial do que propriamente um fator que denota a sua acurácia, o seu alto grau de confiabilidade. E ainda, adicionando alguns problemas, há problemas de vieses muito claros nas tecnologias de reconhecimento facial, dos vieses, em inglês se chama do bias, isso é, da discriminação que pode ser causada no reconhecimento facial, porque hoje em dia
como está também igualmente documentado, é fato sabido que as tecnologias de reconhecimento facial funcionam melhor para alguns estratos étnicos, sociais, do que para outros. Isso é, homens brancos são mais facilmente reconhecíveis, identificáveis, que mulheres brancas. E pessoas brancas, no geral, são mais facilmente identificados com acurácia, com veracidade, do que pessoas negras, por vários motivos, alguns talvez até de natureza técnica, mas muitos, em grande parte, devido ao fato de que tais tecnologias são geralmente desenvolvidas em países nos quais há um certo crivo étnico-social, e o desenvolvimento dessas tecnologias, que, na verdade, elas não são, às vezes elas não são feitas de propósito para isso, mas elas aprendem com a experiência. Elas são tecnologias que funcionam com o chamado machine learning, com o aprendizado por máquina. Isso é, elas são mais eficazes à medida que elas são sujeitas a provas, dados, bancos de dados. E, geralmente, esses bancos de dados são de pessoas brancas, são geralmente de homens, e o que faz com que haja um potencial discriminatório bastante forte. E para chegar uma outra característica que eu vou falar daqui a pouco, não é somente a questão racial que pode ser discriminatória, você tem uma possibilidade também de que, como a gente vai ver, tecnologias de reconhecimento facial sejam utilizadas não propriamente para identificar uma pessoa, para distingui-la da outra, mas também para identificar emoções, inclinações, para tentar, de certa forma, através da expressão, entrar na mente de uma pessoa. É como se fosse alguém já chamou, utilizar o reconhecimento, a tecnologia de inteligência artificial, voltada ao reconhecimento facial, para realizar uma espécie de previsão do tempo em relação ao que, aparentemente, aquela pessoa está inclinada a fazer, o que ela está pensando. E nessas inferências, nessas possibilidades de inferência, a grande verdade é que as pessoas reagem diferentemente diante de determinadas situações, pensamentos, emoções, a partir da sua realidade social, econômica, cultural e assim por diante. Então, evidentemente, muitos mecanismos que fazem essa espécie de predição também estão mais calibrados para identificar, vamos chamar assim, emoções de determinadas etnias, de determinados estratos sociais, de determinados países, do que outros. E a aplicação e a mera transposição de tecnologias de reconhecimento facial, portanto, ela apresenta ainda esse potencial de discriminação que deve ser levado em conta. Bom, a utilização cada vez mais discutida das tecnologias de reconhecimento facial vem enfrentando não somente algumas ponderações do ponto de vista do regulador, mas é sempre importante lembrar que a própria indústria que desenvolve essas soluções vem sendo, em algumas instâncias, bastante cautelosa e até mesmo, paradoxalmente, vem ela própria tomando iniciativa de frear alguns impulsos mais, digamos assim, impensados de adoção dessas tecnologias. Aqui, nesse sentido, eu gostaria de destacar, por exemplo, algumas empresas que ultimamente vêm com base em argumentos como a potencial falhabilidade, o potencial discriminatório de tecnologias de reconhecimento facial, vem negando a sua implementação em algumas situações, até mesmo alguns pedidos do poder público para implementação de serviço de reconhecimento facial nos Estados Unidos vêm sendo negados com base a Microsoft, por exemplo, se tornou muito célebre, se tornou a recusa da Microsoft em fornecer sistemas públicos de reconhecimento facial, justamente com base no fato de que ela reconheceu que não poderia garantir a acuidade suficiente para que aquele serviço funcionasse, e por vários outros motivos. Ela entendia que era necessário uma discussão de natureza ética sobre os efeitos sobre a utilização do reconhecimento facial, e que antes de que algumas utilizações fossem feitas, seria necessário uma regulamentação governamental para evitar tanto os usos descabidos, como para proporcionar que as empresas que fornecessem esse serviço
pudesse agir com segurança. Nesse sentido, algumas organizações, aqui eu destacaria o Future of Privacy Forum, que é uma entidade não governamental de caráter basicamente muito próximo à indústria também, funciona na Califórnia, Estados Unidos. Ela, muito recentemente, ela editou o material cuja consulta recomendo para quem estiver interessado, na qual procura tanto avaliar riscos da adoção dessa tecnologia em produtos e serviços para o setor privado, quanto realiza uma espécie de taxonomia das possibilidades, das utilidades do reconhecimento facial, ao que eu tinha até me referido agora há pouco. Então, por exemplo, é muito interessante que a gente dê esse passo atrás e verifique que dentro do reconhecimento facial, do que a gente entende comumente, colocalmente como reconhecimento facial, existem tecnologias que podem agir de forma diferente. Por exemplo, num nível mais, digamos assim, baixo, tecnologias desse tipo podem ser utilizadas somente para detectar se existe uma face numa determinada imagem. Por exemplo, nesse enquadramento meu aqui, que imagino vocês estejam vendo durante esse webinar, uma tecnologia desse tipo vai detectar que existe uma pessoa ou não. Talvez seja só isso. A fotográfica, fazer foco numa pessoa, não tem que saber quem ela é, tem que saber que é uma pessoa, vai ajustar a cor da pele, a íris, etc. Eu só tenho que saber que tem uma pessoa aí. Você tem riscos bastante baixos, ou quase até desprezíveis com isso. Mas outras utilidades do reconhecimento facial vão sendo cada vez mais potencialmente arriscadas, como, por exemplo, pode haver, além da detecção, a caracterização de emoções ou de inferências a partir da face de uma pessoa. Por exemplo, digamos que esse mesmo mecanismo que estivesse verificando a minha face, ele também estivesse verificando se eu estou com uma determinada predisposição. Imagine se uma empresa coloca câmeras de vigilância nos seus empregados para tentar determinar o que eles estariam propensos a fazer. Isso tudo pode levar a eventuais discriminações, porque, na verdade, você está jogando aí o reconhecimento facial, ainda que não haja identificação, porque é indiferente, um sistema desse funciona, podendo ou não estar acoplado no sistema de identificação do sujeito, cuja face está sendo caracterizada, analisada. Mas, ainda que não haja essa identificação, pode haver algum tipo de efeito sobre a vida do sujeito. Muito recentemente, por exemplo, a Delta Airlines, talvez vocês tenham ouvido falar, foi obrigada a tapar todas as câmeras de vídeo que tinha mandado instalar em alguns aviões que ela teria recebido, diante da extrema insegurança que teria causado aos passageiros sobre para que seria utilizada a câmera. E a empresa, aparentemente, afirmou que não pretendia fazer identificação, cruzamento com identidade nem nada, mas tentar saber algumas coisas, se a pessoa está acordada ou não, enfim, obter alguns dados, isso, na melhores hipóteses, né, úteis ao seu comércio. Enfim, essa possibilidade de caracterização, aliás, nos leva ainda a todo um outro arco de problemas, que são as decisões automáticas que podem ser tomadas em relação a uma pessoa, que, de certa forma, extrapola o nosso assunto aqui, mas é necessário dizer que o reconhecimento facial faz com que o problema de decisões automatizadas, discriminação, perda de liberdade, etc., que pode advir daí, ganhe uma outra camada, uma outra dimensão de complexidade. Ainda dentro daquela série de utilizações da tecnologia de reconhecimento facial, pode ser feito o reconhecimento facial com vistas a ligar uma pessoa, uma face, a um identificador único, sem que necessariamente se diga quem ela é. Por exemplo, digamos que eu, Danilo, entre em uma loja, uma câmera na entrada identifica o meu rosto e, posteriormente, aquela mesma loja tem câmeras em todas as gôndolas, uma loja, um supermercado, e aquilo lá é utilizado para saber quais pessoas entram, o que elas olham, qual a reação delas ao olhar os produtos. Aquilo pode identificar, eventualmente, não a pessoa em si, identificar
a minha etnia, a minha idade, meu sexo, enfim, uns vetores que podem ser de uso no comércio. Mesmo assim, isso pode gerar um sistema bastante assim, complicado de ser tranquilamente assimilado, como de vigilância interna, né? Muitos sistemas de segurança são utilizados nesse serviço. Alguns aeroportos, hoje em dia, são dotados de serviços desse gênero, por exemplo, para identificar padrões de pessoas que andam de determinada forma, têm determinados padrões de comportamento para identificar se aquela pessoa merece uma revista mais cautelosa. Esse talvez seja uma medida plenamente, que, em sendo bem implementada, pode ser plenamente válida, por exemplo. Mas isso o que quer dizer? Isso não necessita da identificação da pessoa. Isso não é propriamente o reconhecimento da identidade, mas o reconhecimento de que aquele ser tem uma identidade única. Ainda, e aqui entramos finalmente na identificação, você pode ter utilização do reconhecimento facial para autenticação, isso é, para uma pessoa confirmar que ela é quem ela afirma ser. Quando você, por exemplo, utiliza o reconhecimento facial no seu telefone, ou talvez um banco, ou numa academia, você anteriormente se cadastrou e quer se deixar claro que você é você mesmo. Ou, finalmente, aqui na utilização mais ampla e naquela que mais se conversa hoje em dia, a identificação em si, isso é, a partir de uma foto, de uma imagem, de uma face, aquela face é cruzada com uma base de dados para identificar quem é aquela pessoa. Isso que permite identificar uma pessoa numa multidão, por exemplo. Essas utilizações todas, claro, pode ter desdobramentos. Por exemplo, o problema do policiamento preditivo, que também extrapola a questão do reconhecimento facial, mas a utilização de inteligência artificial para que atividades de policiamento sejam otimizadas, erros sobre reconhecimento facial pode levar a falsas prisões, a prisões indevidas, etc. E é sempre bom lembrar que, hoje em dia, utilizações puras e simples de sistemas de reconhecimento facial por agência de law enforcement, enfim, para funções de policiamento, não são muito comuns em outros países, dado a altíssima taxa de falsos positivos. Isso talvez muitos de nós, muitos de vocês, tenham visto algumas notícias muito recentes sobre a utilização de reconhecimento facial no Rio de Janeiro, em algumas cidades na Bahia e outras. E o único vetor que tem sendo levado ao debate público é que o número X de pessoas foi detida, né? Eu acho que não deveria ser nem necessário que a utilização de um sistema como esse, ainda que possa ser útil, legítimo e até necessário em alguns casos, deve ser precedido, obviamente, de uma discussão sobre como tratar dos efeitos maléficos. Isso é, como utilizar uma tecnologia que hoje em dia apresenta um nível tão grande de erros, vamos falar a verdade, para tomar decisões tão importantes sobre a liberdade e vida de pessoas. Ainda mais levando em conta que os pontos, as comunidades, as etnias, melhor dizendo até, sobre as quais as maiores taxas de erro incorrem, são justamente aquelas que, coincidentemente no Brasil, são as mais visadas, tendencialmente, por esse tipo de verificação. E talvez sejam aquelas que menos vão ter possibilidade de reclamar objetivamente quando algo é feito. Então, eu acho muito importante essa discussão prévia para evitar que utilize-se uma pretensa tecnologia de ponta, que no Brasil, infelizmente, as tecnologias de ponta sempre vêm eivadas de uma conotação quase de infalibilidade, há algo de sacro até na aplicação de algumas tecnologias do Brasil, como se elas fossem otimizar a administração pública, fossem otimizar a atividade policial de uma forma que seria humanamente possível. Mas, veja bem, as tecnologias são, em última análise, uma projeção do artifício humano. Muitas vezes, elas trazem consigo problemas, desvios, distorções das nossas próprias visões sobre o objeto que elas procuram tratar. Elas não nasceram por si próprias, elas nasceram numa demanda humana. E as correções numa tecnologia como essa podem ser muito importantes para evitar que a aplicabilidade final de uma tecnologia dessa acabe soando quase como uma
burocratização de meios de exercício do potencialmente arbítrio. Bom, eu falei que, eu me referi que não há exemplos muito contundentes de utilizações completamente amplas e sem que haja uma série de ponderações da tecnologia de reconhecimento facial para fins de vigilância em massa em países, vamos dizer assim, do Ocidente geopolítico. Inclusive, eu diria até pelo contrário, está crescendo, está se consolidando uma tendência a que seja procedida a aplicação dessas tecnologias a um determinado tipo de análise de impacto, não uma análise de impacto meramente econômico, a análise de impacto à privacidade, ou vigilância, ou, se preferirem dizer, direitos humanos. Por exemplo, hoje em dia, há projetos de lei que ganharam bastante força, por exemplo, na cidade de São Francisco, Califórnia, no sentido de vincular qualquer compra de tecnologia de reconhecimento facial pelo setor público a uma avaliação junto à prefeitura, junto ao advogado-geral da prefeitura, que deveria promover uma espécie, eles chamam de Surveillance Impact Assessment, no relatório de impacto à vigilância. Há um projeto-lei no estado de Massachusetts, da mesma forma, que procura instituir uma moratória de 2 anos para qualquer utilização de tecnologias de reconhecimento facial, até que exista uma regulamentação com base no impacto aos direitos civis dessa tecnologia. Hoje em dia se fala, inclusive, no Commercial Privacy Facial Recognition Act. Isso é uma lei federal norte-americana que eventualmente teria balizas a esse respeito, e é exatamente nesse sentido que algumas empresas, aqui eu destaco a Microsoft, tratam vem fortemente apoiando. Aqui, num pouquinho de tempo que me resta, eu queria somente enfocar algumas possibilidades para para que o tema do reconhecimento facial possa ser, pelo menos preliminarmente, tratado pela Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados, a gente sabe, foi aprovada em 2018, deve entrar em vigor em agosto de 2020, né? A gente está dependendo de uma medida provisória que defina o prazo de entrar em vigor, mas, ainda que, obviamente, a lei não trate diretamente do tema do reconhecimento facial, é possível desumir que o dado facial é um dado biométrico e, como tal, na conceituação da Lei Geral de Proteção de Dados, um dado sensível. O dado sensível para a Lei Geral de Proteção de Dados é um dado que pode ser tratado, mas cujo tratamento demanda algumas necessidades mais fortes de segurança e de controle e alguns tratamentos que talvez não possam ser feitos ou somente poderiam ser feitos com algumas cautelas suplementares. Bom, mas antes disso, é necessário verificar que a LGPD também especifica um espaço onde ela não se aplica diretamente. Isso é, no artigo 4º, parágrafo 1º, aliás, inciso 3º, estão estabelecidos alguns casos nos quais a Lei Geral de Proteção de Dados não se aplica diretamente, inclusive para a segurança pública. Isto é, várias utilizações que hoje em dia nós vemos como potencialmente, ou até concretamente, que já estão sendo realizadas de reconhecimento facial para fins de segurança pública, não estariam no âmbito da aplicação da lei. Porém, vejo que o mesmo artigo 4º, no parágrafo 1º, fala que essas exceções, inclusive para a segurança pública, serão regidas por legislação específica que deverá prever medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, observados o devido processo legal, os princípios legais gerais de proteção de dados e os direitos do titular previstos nesta lei. Isso é, eu entendo que, ainda que a utilização do reconhecimento facial não esteja diretamente vinculado à aplicação da LGPD, há, evidentemente, uma aplicação residual indireta e até de natureza, por assim dizer, programática, se é possível usar esse termo, no sentido que a Lei Geral de Proteção de Dados não diz diretamente que é um tema que não interessa à proteção dos direitos do titular.
diz até o contrário, diz que os direitos e princípios da lei devem ser aplicados e que qualquer exceção, qualquer situação na qual a lei não seja aplicada, deverá ser uma exceção pautada pela necessidade e a utilização de meios proporcionais, isso é, uma utilização massiva da tecnologia de reconhecimento facial, que eventualmente coloque grandes massas da população, dos cidadãos, sob vigilância de uma tecnologia que talvez não se prove eficiente o suficiente para garantir que muitas pessoas inocentes não sejam usadas, talvez não caia dentro da exceção da lei, porque não seria, imaginando eu, na aplicação que os tribunais não têm que decidir, mas talvez não seja uma medida com a proporcionalidade e que não seja estritamente necessária. Talvez outros meios de prevenção à criminalidade possam ser utilizados. Isso para não falar da necessidade, da previsão de que legislação específica vai tratar desses temas. Bom, mas enfim, seriam esses os recados principais que eu queria dar como final, ponto final. Eu já mencionei em algumas situações, em alguns momentos, que, antes de tudo, trata-se de uma tecnologia que, paradoxalmente, apesar de evoluir muito rapidamente, de uma forma muito clamorosa diante de demandas do mercado, demandas de autoridades policiais, talvez seja o caso de adotar ela de uma forma muito lenta, até como algumas empresas vêm sugerindo. A falta de reflexão na aplicação dessa tecnologia talvez faça com que, no futuro, nós tenhamos um trabalho muito mais complicado, no sentido de desfazer e talvez massificadores discriminatórios e totalitárias. É necessário um controle democrático na sua aplicação. Além disso, é necessário uma análise custo-benefício que justifique que uma tecnologia dessa seja adotada. É sempre necessário lembrar que, como toda nova tecnologia, há um impulso muito grande para os vendedores da tecnologia tentarem alegar que ela está madura, ela é plenamente eficaz e que ela vai trazer uma otimização no recurso público. Quanto não é deles que deve vir essa análise deve ser feita por pesquisadores, por gestores públicos que realizam essa análise a contento e que, inclusive, se perguntem se é realmente necessária a utilização dessa tecnologia. E, até lá, ficando aqui dentro do tempo, seria esse o... Muito obrigado, Nélio. Muito interessante a tua exposição. A gente teve aqui um público flutuante, mas que chegou a 35 participantes. Aqui há alguns lugares com mais de uma presença. Tem o pessoal de Lisboa aqui também, que eu dei uma olhada. Além, o Cléso está lá em Lisboa, está fazendo a pesquisa dele lá na Faculdade Clássica de Lisboa. Mando o meu abraço para ele. E aqui o grupo grande dos nossos pesquisadores. Legal. O que eu ia mencionar, enquanto você falava, eu mandei duas notícias aqui recentes para todos por meio do chat. A primeira é uma notícia bem interessante, que é um dos pontos que você menciona. A China se utilizando da tecnologia de reconhecimento para identificar uma minoria daqueles que são muçulmanos na China, os uigures. Sim. Também mandei uma notícia que eu tinha te mandado outro dia aqui, que foi essa notícia que 33 prisões por reconhecimento facial durante a micareta lá em Feira de Santana. Também aí mostrando que a gente não está falando de um tema do futuro, né? Nós estamos falando de um tema bem presente aí. E a gente tem, as perguntas estão chegando aqui. Eu queria fazer uma observação geral, antes de ir para as perguntas, uma percepção minha aqui, não como pesquisador da área, mas eu acho que a gente está com uma onipresença de dados, né? Vamos dizer assim, é o celular, é o 5G, então você está conectado o tempo inteiro, os principais hubs aí de dados têm todas as suas informações, que talvez o reconhecimento facial fosse até desnecessário dentro de tantos dados que as pessoas têm a nosso respeito. Quer dizer, quando eu pego meu aparelho celular, estou chegando no aeroporto, começa a pipocar aqui
oferta de passagem aérea, justamente porque a tecnologia é capaz de identificar que eu estou chegando lá próximo, que eu sou interessado em passagem, me manda, ela não precisa ver a minha cara, não precisa saber quem eu sou. Pelos meus cliques aqui de Facebook, de internet, ela talvez saiba muito mais do que a minha mera aparência física. Então, realmente, acho que o reconhecimento facial, ele é o último, talvez seja o último passo, não um passo muito grande, de saber quem é quem nesse mundo grande de dados que a gente vive hoje. Essa é a minha observação, assim, geral. Mas eu queria passar para as perguntas, Danilo. Aqui a primeira pergunta é do professor Luiz Damasio. Apesar da validação biométrica ser meio complicada e demorada, acho que a identificação facial, apesar de muito funcionar, não parece confiável para autenticar o usuário. Então, tem casos de processos quebrados por uso de fotos de alta resolução, máscaras de silicone similares. Como ver isso pelo lado da confiabilidade? Acho que você já respondeu um pouco isso, mas só para a gente passar por essa pergunta aí. Bom, primeiro, os índices de confiabilidade são bastante baixos em relação a algumas aplicações de inteligência artificial que, eventualmente, como eu falei, implicariam em medidas drásticas, como, em final, uma condenação no juízo civil criminal, a perda da liberdade, etc. Essa base, digamos, a gente está ainda muito longe de chegar nesse ponto, mas eu acho que na mais aqui se refere também a uma possibilidade de fraude, que também é, obviamente, uma indústria que já vem se desenvolvendo. Aqui é necessário somente mencionar uma questão. A fraude, a utilização de subterfúgios em algumas outras tecnologias biométricas, como, por exemplo, a identificação papiloscópica digitais, é um pouco mais complicada do que o reconhecimento facial. Isso a fraude no reconhecimento facial está se comprovando, pelo menos até agora, um pouco mais complicada do que em outras áreas. Então, pelo menos nesse ponto, talvez, isso não melhora em nada a situação de confiabilidade, etc. Mas, pelo menos, as fraudes, aparentemente, estão sendo possibilitadas num nível um pouco inferior. Talvez seja mais complicado, haja outras questões que dificultem as chamadas máscaras de silicone serem utilizadas em situações muito, digamos assim, ostensivas, por exemplo. O dedo, né? O Leonardo Damin faz na sequência uma provocação. Pergunta se essa tecnologia não pode ser útil num país onde 90% dos homicídios não são sequer desvendados. Eu não entendi muito bem se a questão é que a tecnologia facilitaria isso ou não. Porque quando eu penso no índice de solução pelo judiciário, de investigação de homicídios, uma falha em quaisquer outros meios de persecução, de elucidação de crimes, e não propriamente isso daí seria um argumento que nos autorizaria, como alguém que evoca os céus para que seja operado um milagre, fazer uso de uma tecnologia que eventualmente pode até complicar as coisas, digamos, criando distorções ainda maiores, sedimentando distorções ainda maiores em relação a algumas faixas populacionais que hoje em dia já são desfavorecidas nesse sentido. Então, eu não acho que o alto índice de homicídio seja um sinal de que devamos ser revolucionários, atingir e utilizar uma tecnologia que não cuja utilização não é comprovada, senão desenvolver as bases de outros métodos elementares de investigação. Essa questão é interessante mesmo. A gente precisa partir do básico, né? E tem, para quem está interessado nessa pesquisa aí, tem pesquisa sobre banco de dados genético, formação de banco de dados genético para banco criminal. E ontem eu via também uma reportagem na televisão sobre a dificuldade, porque o reconhecimento facial de um assassino, por exemplo, depende de alguém que o identifique. E é muito difícil que a pessoa se lembre corretamente de quem é. Né? Eu sou magistrado também, eu já peguei casos claros de erro. A pessoa falava, foi esse, eu reconheço. E, por sorte, o roubo estava gravado.
Aí, quando a pessoa fala assim, ó, você reconheceu esse, é esse que estava, e esse vídeo aqui, é ele que está no vídeo, a pessoa fala, não, é realmente, agora eu estou vendo que eu estava errado, sabe? Então, os índices de falha do reconhecimento humano também são muito altos. Então, esse é um dos problemas do reconhecimento facial. Se você tiver como fonte uma ideia, uma base humana, por exemplo, uma descrição do Danilo, o Danilo é assim, assim, assado, a gente tem grande chance de errar. Então, a pergunta é interessante, mas eu acho que a gente tem que caminhar muito ainda em termos de coisas mais básicas. O Marcos Gomes segue aqui nas perguntas, e antes de continuar, lembrar só para todo mundo manter os vídeos e os áudios fechados, enquanto a gente vai conversando, para que não tenha ruído, não cause ruído aí na conexão alheia, que eu recebi alguma reclamação sobre isso. De qualquer forma, o Marcos Gomes diz o seguinte: Danilo, no Brasil, assim como em muitos países europeus, foi criada uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Se discute a transformação desse órgão ligado diretamente ao Poder Executivo em uma agência reguladora. Pergunta qual a sua opinião sobre isso. Essa pergunta foge um pouco da nossa discussão, mas eu vou formulá-la da seguinte: você acha que o tema do reconhecimento facial é um tema que vai estar aí na seara da agência? Bom, primeiro, só para dar uma resposta, né, eu sou um patrocinador de primeira hora da independência da autoridade. Todo o trabalho que desenvolvido por mim, pela professora Laura, no EDP, em relação a isso, a produção de dados, pressupõe uma autoridade independente, né? Agora, eu até quando mencionei o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Geral de Proteção de Dados, foi justamente para tentar vislumbrar uma atuação positiva e necessária e completamente completamente necessária diante dos riscos da tecnologia de reconhecimento facial que poderia ser desempenhada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Isso é, eu mencionei algumas leis, principalmente nos Estados Unidos, a respeito disso. Essas iniciativas estão sendo feitas lá porque lá não há uma lei de proteção de dados, pelo menos no âmbito federal. Aqui no Brasil, a autoridade pode ter, ainda que em aplicações muito relevantes, como segurança pública, ela não se aplique diretamente, pode identificar utilizações abusivas, a autoridade pode servir para pensar situações onde o seu uso está sendo feito sem que seja feito o devido cálculo de risco, sem que a medida seja necessária, inclusive, e funcionando como um importante ator de controle, de certa forma, um controle quase social e político nesse sentido. E para isso, até voltando ao começo da sua pergunta, se a autoridade não for independente, vai ser muito difícil que ela possa, eventualmente, ter alguma objetividade quanto a esse tipo de atuação, porque ela estaria certamente vinculada a um determinado posicionamento do governo como um todo, né? Então, esse seria mais um grande motivo para que a autoridade possa ser independente. Muito bem, obrigado, Danilo. A pergunta que ainda a gente está caminhando para o final, 10h52, a pergunta que foi formulada, acho que também por Leonardo, essa questão não é um problema específico do reconhecimento facial, mas um problema de toda a proteção de dados. Quer dizer, forma-se um banco de dados pessoais, aqui a partir da imagem é o nosso problema, né? Da imagem facial, e a migração desses dados entre várias plataformas. Você vê um problema nisso? O que você pensa sobre essa possibilidade? Quer dizer... Sim, quando ele fala da portabilidade, né? Você veja que a nossa lei de dados cria o direito à portabilidade dos dados. Esse direito, talvez, de todos os direitos que estão ali na nossa LGPD, o mais difícil de definir quanto à sua real aplicação, sua real concretude, é quase hermético nesse sentido. Por um lado, é muito simples, até é muito racional até defender a sua existência, no sentido que, como os dados pessoais são meus, ninguém melhor do que eu para decidir onde que eles possam dar e que eu possa tirar de uma plataforma e eventualmente colocar noutra. É até uma medida
de natureza anticoncorrencial, concorrencial, desculpe, sob certo ponto de vista. Tanto é que a portabilidade é um instituto utilizado em alguns mercados regulados para incentivar a concorrência. Mas aqui é uma questão de direitos pessoais sobre os próprios dados. Agora, a portabilidade, que também existe em outros países, ela é muito diferente em relação à sua aplicação em diferentes setores. Porque muitas vezes há de se levar em conta que alguns dados podem revelar aspectos de modelos de negócio que são, enfim, proprietários. Alguns dados podem revelar dados referentes à execução de políticas públicas que, eventualmente, não seriam prontamente reveláveis, senão com algum prejuízo até o próprio interesse público. Então, há várias situações diferentes. Agora, no sentido que o artigo 4º, parágrafo 1º fala, eu entendo, sim, que o princípio da portabilidade seria aplicável, porém, sempre mesurado, balizado pela ideia da necessidade e proporcionalidade. Na verdade, o princípio da proporcionalidade ele está inserido na LGPD como um vetor que certamente vai ser trabalhado, regulamentado e, eventualmente, até objeto de legislação específica nos anos que virão. Até no próprio GDPR, na Lei Europeia de Proteção de Dados, essa mesma discussão existe. É uma crítica muito grande à portabilidade. Não tenho definido, mas, enfim, eu não vejo isso como um problema, como uma crítica ácida, mas o fato de que é um direito necessário, ele foi aqui instituído e cabe a nós agora estabelecermos como atuá-lo. Agora, é verdade que muitas bases de dados com perfil biométrico, eventualmente de reconhecimento facial, eventualmente pode apresentar alguns poréns a serem plenamente portadas de um local para outro, né? O que me parece mais relevante é que o cidadão exerça controle sobre elas no primeiro momento e depois a gente há de pensar na portabilidade delas. Muito obrigado, Danilo. A gente tem aqui mais uma ou duas perguntas, mas a gente está aqui estourando o nosso horário, são 10h55. Para todos que estão conectados, eu queria lembrar, a gente tem sido assim, uma pontualidade britânica, né? O luso, para não fazer uma alusão tão clara aos britânicos, vamos dizer uma pontualidade luso-brasileira. A gente começa às 10, hoje começamos 10h05, e estamos terminando agora às 10h55. A ideia é sempre que todos possam se programar 1 hora, para que não atrapalhe a vida de ninguém, não tenha atraso nem no começo, nem no final, para que a gente possa cumprir isso e que todos possam participar. Eu peço a todos que divulguem entre os colegas essas participações nesses webinars. Tem sido aberta, quer dizer, a gente manda para os pesquisadores o convite, mas não há problema se vocês quiserem divulgar para colegas, para estudantes, para terceiras pessoas que queiram participar. A gente tem a possibilidade de receber aqui até 100 pessoas nessa sala. Então, Danilo, eu não sei se você quer falar uma palavra de encerramento, agradecendo. A palavra está contigo. Obrigado, Talab. Obrigado até agora. Espero que tenha sido útil. Gostaria de continuar, mas eu estou meio tenso, porque eu vou ter que sair daqui correndo para o aeroporto. Então, foi um prazer. Espero que essa discussão continue bastante. Seria tremendamente importante que o IDP, que todo mundo que está aqui agora, continue a trabalhar nos problemas, porque há realmente, até uma última pergunta, Renan, do Ramon Carvalho, há um potencial imenso para a utilização de tecnologias de reconhecimento facial, com espectro bem definido, com controle, com transparência, não transparência dos dados, mas transparência quanto à sua utilização. Em alguns casos comerciais é muito útil a tecnologia, porém talvez quase sempre seja necessário consentimento. Para casos onde há um interesse público, é necessário diminuir ao máximo o potencial discriminatório e considerar que a tecnologia ela está longe de ser perfeita e que haja supervisão humana, que haja, como o próprio Ramon colocou aqui, uma possibilidade que haja uma interação dos interessados, do cidadão, com as bases de dados, a verificação. O maior problema em que podemos ocorrer é a adoção de uma tecnologia cegamente, como se fosse um milagre qualquer, que geralmente vai gerar efeitos contrários ao milagre, se for aplicada dessa forma.
Muito bem. Danilo, obrigado. Eu queria só, antes de finalizar, mencionar para todo mundo que nós vamos divulgar o próximo webinar está marcado já para daqui 15 dias. É sempre segunda-feira, segunda sim, segunda não, né? Às 10 horas de Brasília e às 14 horas de Lisboa. A Ruth está aqui do meu lado, é uma das nossas pesquisadoras também, está nos ajudando a montar uma tabela que a gente possa divulgar com alguma antecedência. Então, acredito que para a próxima semana a gente já possa divulgar a tabela aí com os próximos 3 ou 4 encontros nossos e os temas. Também, para quem quiser mandar sugestão de tema, sugestão de palestrante, só me mandar um e-mail, atalá.correia@idp.edu.br. Acredito que a maioria me conheça. Ou entrar em contato através dos meios de contato do grupo, do Governança 4.0, para a gente continuar esse tipo de discussão. Muito obrigado a todos, uma boa manhã para quem está em Brasília, uma boa tarde para quem está em Lisboa, e obrigado, Danilo, boa viagem, viu? Obrigado, Atalá. Até mais. Tchau, Obrigado, todo um mundo. abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado.